todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto vir falar de um tema muito familiar de todos, que são insetos comestíveis. A minha empresa chama-se Portugal Bugs, nós somos do Porto, fomos dos primeiros a trabalhar em insetos comestíveis em Portugal. E se calhar agora, embora há bocado falamos de dados, eu não tenho muito tempo, nem quero passar o meu tempo, se não parece mal. Mas, se calhar, se eu disser para toda a gente levantar o braço, quem já entrou pela porta de casa, tanto pelas redes sociais, pela televisão, notícias em que nós, seres humanos, estamos a ter um impacto muito negativo no nosso planeta e que provavelmente estamos a chegar a um ponto sem retorno, provavelmente quase todos levantávamos o braço. Quase todos já vimos esse tipo de notícias, acho que não é novidade para ninguém. Pelo menos até agora, a minha palestra não foi assim tão interessante quanto isso. A verdade é que nós, enfim, seres humanos somos muitos. E o planeta tem os seus recursos limitados, seja a sua área, seja os recursos disponíveis para nos alimentar a nós todos. Nunca na história tivemos tantas pessoas no planeta Terra como temos hoje. E isso acaba por criar uma tensão e uma pressão junto de todo o nosso ecossistema que nos leva a levantar hoje, a questionar hoje como é que nos vamos alimentar no futuro e como é que esse futuro vai ser e se poderá ser efetivamente exatamente igual com aquilo que fazemos hoje. Mas que se calhar, com as notícias que temos vindo a ver, se calhar temos efetivamente que mudar algumas coisas, enfim, em nós mesmos para conseguirmos ter um mundo melhor. Por norma fala sempre dos carros e o que é que os carros poluem e esquecemos sempre de falar o que é que a nossa alimentação nos traz, nos faz e quanto é que a nossa alimentação custa ao nosso planeta. E se conseguirem perceber que nós, hoje em dia, somos cerca de 7,5 mil milhões de pessoas e hoje em dia 800 milhões de pessoas deitam-se todos os dias com fome, conseguimos perceber que em 2050, quando formos perto de 10 mil milhões de pessoas e tivermos cerca de 2,5 mil milhões de bocas para alimentar, isso provavelmente acabará por criar um colapso no nosso sistema, pelo menos no sistema como nós o conhecemos. E portanto levanta uma questão que é, será que somos nós efetivamente o problema? Será que somos nós, seres humanos, o problema no meio disto tudo? Eu diria que se calhar o problema não somos nós, mas sim aquilo que nós gostamos de ter. A verdade é que nunca ninguém gosta de andar para trás, nós gostamos sempre de andar para a frente e gostamos sempre de evoluir. E por norma, a alimentação, embora seja uma coisa que muitos de nós às vezes, enfim, não damos tanta importância quanto isso, mas a procura de alimento tem vindo a aumentar cada vez mais. Aqui nós, enfim, no Ocidente, maioritariamente na Europa, tem-se vindo a desmistificar um pouco o que é a alimentação, portanto temos desmistificado um pouco de que consumir única e exclusivamente proteínas animais não é assim, então não é a única forma saudável de nos alimentarmos, mas efetivamente nós temos que criar novas formas de produzir alimento, porque por um lado a Europa não tem capacidade para alimentar toda a sua população, importamos quase tudo e temos que encontrar novas formas de nos alimentarmos e os insetos enquadram-se muito bem neste tema. Se formos a pensar que se calhar no outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, a média de consumo de carne por pessoa por refeição anda à volta das 200 gramas, se calhar podemos começar a pensar que se calhar não será efetivamente esse o caminho que devemos tomar. Mas a verdade é que a indústria tem-se vindo a adaptar facilmente àquilo que a população procura. Portanto, se nós queremos mais alimento, vai haver sempre alguém que nos vai conseguir produzir mais alimento. Se nós queremos consumir mais carne, vai haver quem forneça mais carne. E a nossa indústria pecuária tem feito um trabalho extraordinário a produzir os mesmos animais do costume, com menos espaço, menos ração e em menos tempo. E isto levanta-nos já algumas questões que é, talvez, a maior parte de nós, quando leva o seu saco para casa de compras, quando compra, enfim, a carne que comprar, vamos imaginar um frango, compra um frango, se soubesse efetivamente como é que esse frango foi produzido, talvez, se calhar, deixava o seu saco de compras no supermercado. E isto pode mudar se nós, efetivamente, optarmos por algumas coisas e deixarmos de pressionar tanto o sistema. Não me levem a mal, eu adoro comer carne, eu sou do Porto, portanto adoro sempre uma boa francesinha. A nossa visão não é uma visão de abolir com tudo aquilo que temos, porque isso também não seria sustentabilidade, seria radicalismo. Então nós o que queremos é encontrar uma solução para conseguirmos equilibrar a nossa balança alimentar e podermos todos no futuro termos acesso a tudo aquilo que gostamos de comer hoje. E, portanto, acho que o tema-chave da área alimentar é efetivamente a sustentabilidade. E aqui os insetos enquadram-se na perfeição. Se não falássemos de insetos desde o início, se eu vos dissesse que chegasse aqui e dizia tenho uma solução alimentar onde nós conseguimos reduzir cerca de 10 vezes a ração que damos para termos acesso a uma fonte de proteína, conseguimos diminuir 100 vezes o consumo de água e o volume de gás de efeito de estufa reduz em quase 2000%. Se calhar a maior parte de vocês diziam onde é que eu assino para provar isso.
Ora bem, os insetos podem ser efetivamente essa solução. Claro que varia sempre de espécie para espécie, é normal, mas conseguíamos efetivamente deixar de gastar tanta ração, deixar de gastar tanta água e começávamos a emitir efetivamente menos gases de efeito de estufa, e tudo isto ajudava a que o nosso planeta, os seres humanos não começassem a conquistar o resto do planeta para produzirem alimento, que é isso que acontece neste preciso momento, e pudéssemos deixar espaço ou para produzirmos alimento vegetal para nós, em vez de ser rações para animais, ou então, quiçá, num mundo muito ideal, deixar espaço para os outros animais que coabitam no nosso planeta connosco, também terem espaço para poderem viver. Para além disso, os insetos não seriam interessantes se fosse só sustentabilidade, mas falamos também de nutrientes. Portanto, nós conseguimos ter acesso a uma fonte de proteína que é altamente sustentável, mas que ao mesmo tempo tem um valor proteico bastante elevado, dependendo de espécie para espécie, mas estamos a falar entre os 60% a 70% de proteína, o que é extraordinário, e depois ainda conseguimos ter um leque de nutrientes anexos a essa mesma proteína, desde os ômega 6 e os ômega 3, que toda a gente gosta muito de ouvir, as fibras, os macro e micronutrientes, desde o ferro, o zinco, enfim, temos dentro de um ingrediente que hoje em dia ainda não é considerado um superalimento, mas eu acredito-me que com a normalização do consumo provavelmente vai se enquadrar nessa categoria de produtos alimentares que são os superalimentos. E o que é que tem acontecido na Europa e também em Portugal? A verdade é que agora já falei um pouco, eu costumo falar um bocadinho mais sobre este tema, mas se no início eu tivesse perguntado quem é daqui pensava em consumir insetos, provavelmente seriam poucas as pessoas que teriam a ousadia de levantar a mão e dizer que sim. Mas a verdade é que nós, seres humanos, somos uma espécie muito curiosa. Então, as pessoas que comem, são todos nós, não é? Somos ainda mais, que é, nós não gostamos de saber muito bem, nem sabemos muito bem o que é que alguns produtos alimentares que nós temos têm na sua constituição. Eu sei que por norma agora tem-se feito uma grande campanha para saber ler os rótulos, começarmos a ler, mas aparecem às vezes nomes que nós não conhecemos. E a indústria tem-se baseado muito nesse fator, que é produzir alimentos banais, portanto normais, umas barras proteicas, uns hambúrgueres, bolachas, batatas fritas, enfim, maionese, o que der para colocar farinha, as empresas estão a fazer exatamente esse tipo de produtos. E dar ao consumidor uma experiência normal, onde consomem um produto enriquecido com farinha de inseto, mais sustentável, e conseguem ter uma experiência alimentar melhor. Nós tivemos a sorte de, em 2021, termos sido a primeira empresa a lançar produtos no mercado nacional, portanto estamos presentes nos maiores retailers a nível nacional. Ficámos muito curiosos por perceber que afinal o consumidor se calhar está mais preparado para consumir insetos do que nós pensávamos, portanto se calhar a mãozinha no ar se calhar é diferente do que achávamos, temos tido uma receptividade muito boa. E deixo por nota, enfim, costumo dizer sempre, quando temos crianças, eles às vezes não gostam de comer brócolos, nós dizemos sempre que não podes dizer que não gostas se não provares, não é? É assim um bocado. E se calhar neste tema dos insetos eu deixaria o mesmo raciocínio para esta temática. Antes de pensarmos que é uma coisa má ou é algo que nós não vamos gostar, se calhar podemos dar sempre uma oportunidade e talvez assim conseguirmos equilibrar a nossa balança sem termos todos que, daqui a uns anos, ter que efetivamente tomar uma decisão que, por norma, aposto que nenhum de nós vai gostar. Obrigado a todos, o tempo é escasso. Lembrem-se, a mudança está em cada um de nós e não no outro que está ao lado. Cada um de nós tem que conseguir mudar, senão o planeta não aguenta. Obrigado.